Então vamos lá, pessoal. O conteúdo da gente é isso, né? De troca de calor, a gente vai usar algumas formas que a gente já viu, tá? E fala o seguinte, ó, a teoria dele é essa. Princípio geral da troca de calor. Se dois ou mais corpos, preste atenção nisso, se dois ou mais corpos trocam calor apenas entre si, a soma algébrica das quantidades de calor trocadas por esses corpos até o estabelecimento do equilíbrio térmico é nula, tá? E o que isso quer nos dizer? É que se eu tenho dois ou mais corpos e eu coloco eles no recipiente, o corpo que tem maior temperatura vai acabar cedendo para o que está com menor temperatura, né? E depois de algum tempo, eles vão ter a mesma temperatura. E aí é que eles estarão em equilíbrio térmico. Não é isso? A gente já viu isso, a gente já sabe disso, tá? E as quantidades de calor trocada por eles, em a soma, será nula. Foi o que ele disse aí, beleza? E aqui eu ilustrei. Coloquei aqui um corpo A, tá? E o corpo B. O corpo A está com maior temperatura do que o corpo B. E ele acaba cedendo a temperatura, tá? Isso aqui é como se fosse transferir um calor, tá? Ele acaba cedendo a temperatura para o corpo B. Enquanto um cede, o outro recebe. Sempre vai ser assim, tá? Então, ó, aqui embaixo eu botei θA, porque θ é temperatura, tá? θA e θB. Mas aqui pode ser 1, pode ser 2, enfim. E ele diz que a temperatura de A é maior do que a temperatura de B, tá? E vai chegar num tempo em que, de tanto ele transferir, tanto o θA quanto o θB são iguais. Então, esses dois corpos possuem a mesma temperatura. E nesse momento, a gente tem o equilíbrio térmico, tá? Que fala que a soma da quantidade, né? A quantidade de calor trocada de QA mais QB vai ser igual a zero, tá? Essa transferência de calor, esse equilíbrio térmico, a soma dele vai ter que ser igual a zero. Como assim? Vamos supor que, sei lá, o corpo A ele cedeu 50 calorias, tá? Como ele cedeu, eu vou botar aqui menos. Ele perdeu 50 calorias, tá? Transferiu 50 calorias para o corpo B. Então o corpo B ele ganhou 50 calorias, não é isso? Então, ó, ele ganhou, então mais, né? 50 calorias. E a soma dessas duas quantidades de calor, né? A soma dessas duas quantidades de calor, quanto é? Menos 50 mais 50, zero. 50 menos 50, zero, então a ordem não interfere, né? Então, menos 50 mais 50, zero. Então, a gente provou que a soma da quantidade de caloria aí vai ser zero. Estão entendendo? Mas não tem troca de calor com o meio exterior, tipo, ela aqui, o A está desprezível, vai depender da questão, tá? Nos nossos exercícios que vamos estudar, existe um recipiente chamado de calorímetro, né? Ele mede a caloria. E essas trocas, muitas delas são feitas por lá, tá? E vai ser, em algumas questões, ele vai ser ideal, ou seja, ele não vai alterar nenhum valor. E em outras, ele vai alterar, tá? Eu vou mostrar aqui dois exemplos, um não altera, mas na verdade o que não vai alterar não é no calorímetro, mas a gente imagina que seja, tá? E um vai alterar. Quando alterar, a gente vai usar um pouquinho mais, a gente vai pensar um pouco mais, e lembrando que esse conteúdo aqui, a gente tem que ser um pouco mais organizado do que a gente é normal, tá? É por isso que eu vou trabalhar com caneta azul, vermelha, preta, só para não atrapalhar muito na hora da explicação, beleza? Quando ele não for ideal, a gente vai ter que levar em conta a capacidade térmica, aquele conteúdo que a gente viu. E ele vai dar na questão, tá? Se ele não der, é o que ele quer que a gente descubra. Mas sempre vai ser isso. Beleza? Então, vamos lá. Ó. Eu tenho aqui o primeiro exemplo. O primeiro exemplo fala o seguinte. Você sempre vai anotando, tá? Eu vou botar só aqui no final, que é o que a gente quer. Beleza? Aqui no final eu vou anotar o que a gente quer. Então, eu vou ler ela primeiro. Depois eu vou ler anotando as coisas, tá? Ó, uma dona de casa mistura em uma garrafa térmica. Aqui ele não pediu no calorímetro, né? Ele não pediu no calorímetro, falou que era uma garrafa térmica, tá? Mas a gente imagina que essa garrafa térmica é um calorímetro, que também é um recipiente que a gente vai colocar, beleza? Em uma garrafa térmica, 100 gramas de água a 25 graus Celsius,
com 200 gramas de água a 40 graus Celsius. Calcula a temperatura final de equilíbrio térmico, dado o calor específico da água, que é o Czinho, né, que a gente já viu muito isso, de 1 caloria por grama, acho que aqui tem um G, esqueci de digitar, graus Celsius, tá? Então, ó, como aí a gente tem só dois corpos, que são, no caso, as águas aí, né, que vão ser misturadas, a gente vai ter, ó, eu vou botar Q1 e Q2, tá? Lembre-se que isso tem que ser igual a zero, beleza? Pronto, isso aqui é o final, é o que a gente vai descobrir. Eu deixei isso aqui pra gente fazer no final, tá? E vamos anotar agora o que ele deu. Eu vou anotar assim, ó. Primeiro do Q1, a primeira quantidade de caloria, né? Quantidade de temperatura. Que ele falou aí, ó. Uma dona de casa mistura em uma garrafa térmica 100 gramas de água a 25 graus Celsius. Ó, eu vou botar aqui a massa, que foi de 100 gramas, tá? Isso aqui é do primeiro, do Q1, da primeira quantidade de água, tá? Foi de 100 gramas e 25 graus Celsius. Essa temperatura é a temperatura o quê? Inicial, tá? Que ele estava em 25 graus Celsius. Então, eu vou botar aqui, ó, temperatura inicial, que é o delta, que é o θ zero, né? Eu vou botar 25. Misturou com 200 gramas de água a 40 graus Celsius. Tá? Primeiro, ó, o calor específico da água é de 1,0. Então, eu vou botar que o calor específico aqui é de 1. Tá? 1,01, tanto faz. Tá? Caloria por grama, graus Celsius. Pronto, eu terminei aqui a quantidade de 1. A do 2 eu vou botar de vermelho. Tá? Vou botar aqui embaixo. Aqui é a do 2. Ele deu massa? Deu massa. Ele disse que a massa do segundo, ó, foi de 200 gramas. E que a temperatura inicial foi de 40. Note que ele não deu a temperatura final, não é? Porque, aliás, é o que ele pede, ó, calcula a temperatura final de equilíbrio térmico. E essa temperatura final, como é equilíbrio térmico, vai ser a mesma, tanto para uma quanto para a outra, né? Que elas vão se misturar e vão ter o mesmo equilíbrio térmico, tá? Então, vamos lá, o que a gente vai calcular, beleza? Agora aqui eu vou atribuir, antes de eu fazer isso aqui, eu vou atribuir a fórmula de cada um para poder jogar para cá, tá? Se você quiser fazer tudo aqui já, pode. Só que vai atrapalhar um pouco, beleza? Eu vou fazer separado, que é para não atrapalhar. Isso aqui foi o que a gente já descobriu, né? Pronto, vou separar aqui, ó. Eu vou fazer primeiro a quantidade de calor Q1, tá? Qual é a fórmula? Vocês lembram, né? Massa, calor específico e variação da temperatura, não é isso? Pronto, anotei a fórmula aqui, ó. Vou responder ela de preto, tá? Quantidade. Quem foi a massa? 100. Calor específico da água? 1. Variação da temperatura. A gente só tem a temperatura inicial, né? Mas qual é a variação da temperatura? Temperatura final menos inicial. Então, a temperatura final, que a gente não tem, é θ, menos a temperatura inicial, que foi de 25. Vamos resolver, tá? Dá para resolver? Dá. Não tem problema não terminar. Que não é para terminar também mesmo, não. Que a gente vai utilizar ali para terminar, tá? Aqui é só para resolver. Ó. Eu tenho 100 vezes 1, dá 100. Esse 100 que deu aqui, eu vou multiplicar com esses dois que estão no parêntese, tá? 100 vezes θ dá 100 θ. Menos 100 vezes 25, é só repetir o 25 e botar os dois zeros, né? Então, 100 vezes 25 é 2.500. Pessoal, isso aqui, ó, só colocando aqui de vermelho, grifando, vou tentar fazer o mais reto possível. Isso aqui é uma das nossas coisas que vai utilizar lá, tá? Pronto, terminei Q1. Vamos agora fazer Q2. O QB, tanto faz, tá? É a mesma forma, massa, calor específico e variação da temperatura, beleza? Vou fazer de preto. Ou eu vou fazer de vermelho? Vou fazer de vermelho, que aqui o que está anotado está em vermelho, tá? Então, Q2
é igual. Quem é a massa? 200. Quem é o calor específico? Como é água, continua sendo 1, tá? 1,0 tanto faz. Ou tá só 1. E a variação da temperatura, aí é a mesma coisa. Ele só tem temperatura inicial. Então, ó, abre parênteses. Quem é a variação da temperatura? Temperatura final menos inicial. Então, ó, temperatura final a gente não tem. Menos a inicial, que foi de 40. Chegou aqui, é só resolver. 200 vezes 1 dá 200. 200, que foi o valor que deu aqui, vezes esses dois, tá? 200 vezes θ, 200 θ. Beleza? Menos 200 vezes 40, multiplica só o número. 2 vezes 4, 8. Tem 3 zeros. Então, ó, 8 e 3 zeros. 8.000. Tá? Pronto. Aí vocês, eita. Então, aí acabou também, pessoal. Esses dois valores que a gente encontrou aqui, ó. Só anotar aqui, ó. Esses dois valores que a gente encontrou aqui é o que a gente vai substituir aqui. Beleza? Deixa eu só separar aqui. Pronto. Agora vamos terminar essa conta. Vocês estão vendo que é grande? O segundo exemplo é maior, tá? Mas não se preocupa. Aqui tem que ter organização para a gente não se perder. Beleza? Q1 foi quem? Q1 aqui, ó, é 100 θ menos 2.500. Então, no lugar do Q1, ó, 100 θ, tá? Menos 2.500. Vou botar parênteses para dizer que isso tudo aqui é Q1. Mas, quem é Q2? 200 θ menos 8.000. É igual a 0. Olha o zero aqui, tá? Isso aqui é 8.000. Pronto. É só resolver agora. Eu vou somar θ com θ e o número com o número, tá? Assim, ó. 100 θ com 200 θ. Quanto é 100 θ mais 200 θ? 300 θ. 100 mais 200, 300. É só repetir o θ, tá? Quanto é menos 2.500 menos 8.000? Sinais iguais, soma e repete o sinal. Então, eu vou repetir o sinal. Menos 2.500 mais 8.000 dá 10.500. Bota igual a 0, né? Que é da fórmula, tá? Vou repetir o 300 θ igual. Se está menos 10.500, passa para cá, fica positivo, ó. 10.500 positivo. Esse 300 que está multiplicando passa para lá dividindo. Então, ó, θ é igual a 10.500 dividido por 300. Resposta. θ é igual. Quanto é 10.500 dividido por 300? Simplifica aqui os zeros. Ficou 105 dividido por 3. Ah, ficou mais fácil. 35. Como é temperatura? Graus Celsius. Isso aqui é a resposta. O que acontece aí? O que é essa resposta? Quando chegar a essa temperatura, os dois corpos, né, a 35 graus Celsius, vai ter o equilíbrio térmico. Beleza? Pegaram, né? Veja que não é tão difícil. Só precisa ter um pouco de organização, né? Mas dá certinho pra gente fazer, tá? Deixa eu só levantar aqui, eu desci um pouco essa garrafa. Pronto, acho que tá certinho, né? Pronto. Ó, pessoal, se naquela ali a gente tinha que estar organizado, nessa daqui tem que estar um pouco mais, tá? Por quê? A gente vai ver daqui a pouco o porquê. Eu vou ler ela, beleza? E vou anotar depois o que ele pediu, tá? Ó, um calorímetro, aqui a gente já vai usar o calorímetro, tá? Um calorímetro de capacidade térmica de 10 calorias por grau Celsius, tá? Ele aqui já deu a capacidade térmica dele, isso é ótimo. A temperatura ambiente de 20 graus Celsius, já deu a temperatura dele. E no caso a temperatura inicial, né? Foi utilizado para misturar 200 gramas de um líquido qualquer, de calor específico 0,79 calorias por grau Celsius. A 35 graus Celsius, tá? Essa aqui é a temperatura inicial dele. Com um bloco de metal de massa de 300 gramas a 150 graus Celsius.
Sabendo que a temperatura de equilíbrio térmico foi de 40 graus Celsius, pessoal, ele já deu o equilíbrio térmico, ele já deu a temperatura final de 40 graus Celsius. E essa temperatura final é de todos, porque como é equilíbrio térmico, todos esses corpos estão na mesma temperatura. Entenderam isso? Então, ó, determina o calor específico do metal, tá? Bom, o que eu quero dizer é o seguinte. Ele deu a capacidade térmica do calorímetro. O que isso quer dizer? Quer dizer que, lembre-se que ali em cima a gente tinha QA mais QB igual a zero. Por quê? Porque a gente tinha 2 corpos. Aqui a gente tem 3. Aqui a gente tem o calorímetro, que ele não é desprezível, tá? Que ele não é ideal, que eu expliquei lá em cima, tá? A gente tem o calorímetro, a gente tem um líquido e a gente tem um bloco de metal. Então a gente vai fazer 3 contas? Sim, isso não quer dizer que vai ser bem mais difícil do que essa primeira questão que a gente fez, tá? É que eu digo, a organização a gente consegue fazer tranquilo. Então, Fagner, quer dizer que vai ter Q1 mais Q2 mais Q3 igual a zero? Correto. Isso é a última coisa que a gente vai fazer, mas correto. Tá? Então, ó, primeiro eu vou anotar aqui o que ele deu. Como ele começou em calorímetro, você vai fazer o seguinte, ó. Primeiro eu vou começar por azul, tá? Ó, vou botar o nome calorímetro, tá? Botei o nome calorímetro e vou botar os valores, o que ele deu sobre calorímetro. Tá, beleza? Ele diz, ó, um calorímetro de capacidade térmica, que é aquele Czão, tá? De 10 calorias por grama. Por grau Celsius, tá? A temperatura ambiente de 20 graus Celsius, ou seja, a sua temperatura inicial é de 20 graus Celsius, tá? Pronto, aí ele já deu o calorímetro. Tem mais alguma coisa dele? Tem lá no final, que ele diz que entrou em equilíbrio térmico a 40, não foi? Se já quiser anotar, já pode. Ó. Temperatura final, 40 graus Celsius. Pronto, anotei tudo que ele deu sobre calorímetro, tá? Pula o calorímetro, vamos para a seguir. Ó. Foi utilizado para misturar 200 gramas de um líquido. Então aqui eu vou anotar o líquido. Beleza? Pronto, vou anotar de preto. Ele diz, ó, 200 gramas, então a massa são de 200, beleza? De um líquido de calor específico de 0,79, ó, o Czinho, que é o calor específico, né? 0,79 calorias por grau Celsius, tá? Anotei. A 35 graus Celsius, temperatura inicial, 35 graus Celsius. Tá? Pronto. Tem temperatura final? Tem, ó. Equilíbrio térmico, temperatura final. Ele parou no 40 graus Celsius. Tá? Todos eles 40 graus Celsius em temperatura final, porque deu equilíbrio. Beleza? Pronto. Anotei tudo que tinha no líquido. Falta quem aqui? Falta o bloco de metal. Vou botar o nome aqui, ó. Bloco de metal. Tá vendo, pessoal, que tem que fazer bem organizadinho? Então vamos lá. O bloco de metal fala o seguinte, ó. Ele tem massa de 300 gramas. Então massa, 300 gramas. A 150 graus Celsius, ou seja, sua temperatura inicial foi de 150. E a gente automaticamente sabe que a temperatura final dele vai ser de 40 graus Celsius, né? Porque todos eles estão em equilíbrio térmico, ou seja, todos eles vão ter a mesma temperatura no final. Sabendo que a temperatura do equilíbrio térmico foi de 40, determina o calor específico, o Czinho do metal. Ele quer saber o Czinho do metal. Pronto, pessoal, a gente tem tudo para a gente atribuir aí, achar os nossos Q, né? Nossas quantidades de caloria, quantidade de calor, tá? E achando essas quantidades de calor, a gente vai fazer Q1 mais Q2 mais Q3. É a última coisa que a gente vai fazer. Tá beleza? Então vamos lá. Ó. Começando por o calorímetro. Tá? Mas aqui, qual é a forma que a gente vai usar? Lembre que aqui a forma da capacidade térmica é essa daqui. Ó. Acho que todo mundo lembra ainda que foi bem recente que eu passei. É a quantidade de calor dividido pela variação da temperatura. Tá?
Quem é o nosso Czão? Ele deu aqui, ó, 10. É igual... O que? Tem não, é o que a gente quer descobrir. Qual foi a variação da temperatura? Ó, temperatura final menos inicial. Vou botar aqui, ó, final menos inicial. Tá? 40 menos 20, 20. Aqui embaixo é como se tivesse 1, não é? Aí faz o quê? Meio pelos extremos. Q vezes 1 dá Q. 10 vezes 20, porque 40 menos 20 dá 20, né? Ó, isso aqui é como se fosse 20, não é isso? 10 vezes 20, 200. Então, ó, quem é o nosso Q1? Vou botar aqui, ó, 1. Q1, 200 calorias. Pessoal, já respondemos caloria. Tá vendo que não é difícil? Já respondi em 1. Isso aqui a gente vai usar no final, não é isso? Pronto. Vamos agora para o líquido. Como ele deu isso aqui, a fórmula é essa, né? Ó. Massa, Czinho, né? Aqui a gente fez ali no primeiro, tá? Quando varia a temperatura, a gente faz essa forma. Então, ó, repete o quê? Quem foi a massa? 200. Calor específico, 0,79. Variação da temperatura. Temperatura final menos inicial. Então, 40 menos 35. Fagner, é sempre a temperatura maior menos a menor? Não, não é sempre não, tá? É sempre a final menos a inicial. Beleza? Vamos terminar aqui. Eita, faltou energia. Só pausar aqui o vídeo. Caramba, voltou mesmo agora. Enfim, eu vou multiplicar tudo aqui agora, tá? Mas primeiro deixa eu só repetir, ó, 200, 0,79. E vou resolver isso aqui, ó. 40 menos 35 dá 5. Agora sim eu vou multiplicar tudo, tá? Pode multiplicar esses 3. Só que eu prefiro multiplicar 200 vezes 5 primeiro, tá? Porque vai dar um número legal para poder multiplicar com esse número aqui, ó. Então, ó, 200 vezes 5 dá 1000. Repete o 0,79. Quanto é 1000 vezes 0,79? Como tem 3 zeros, é só essa vírgula andar 3 casas para a direita. Então vai ficar assim, ó. Andando 3 casas para a direita, 790 calorias. Achamos o Q2. Deixa eu só botar aqui, ó. Q2, tá? Vamos agora encontrar o Q3 e somar tudo, né? Q3 eu vou fazer de vermelho, que é o do bloco de metal. A fórmula é a mesma. Vou tentar fazer aqui, tá? Quantidade é massa, calor específico e variação da temperatura. Tomara que não falte energia de novo. Repete a quantidade, né? Quem é a massa? 300. Quem é o calor específico? Ele não deu. Inclusive é o que ele quer descobrir. Então repete o Czinho. Variação da temperatura. Temperatura final menos inicial. Quem é a temperatura final? 40. Menos quem é inicial? 150. Tá vendo que não é o maior menos o menor sempre? Tá? Temperatura final menos inicial. Então repete o quê? Vou repetir o 300C. Tá? E vou fazer essa operaçãozinha aqui, ó. 40 menos 150. Vai dar um valor negativo? Vai, porque o maior é negativo, tá? Então, quem é 40 menos 150? Sinais diferentes você subtrai. 150 menos 40, que dá 110. Lembrando que ele vai ficar negativo, porque o maior é negativo, tá? E aqui é só multiplicar tudo agora? Sim, é só multiplicar tudo. Quantidade de calor é 300 vezes C dá 300C. 300C vezes 110, lembrando que está menos, então vou repetir logo o menos. 300 vezes 110, 3 vezes 11 dá 33. Tem quantos zeros? 1, 2, 3. 33 mil. Repete o Czinho, tá? Ó, não esquece do C. Acabamos também, pessoal. Deixa eu só grifar aqui de azul. Achamos as 3 quantidades, que é o Q3, né? Pronto, achamos as 3 quantidades, as 3, beleza. O que é que falta aqui? É só somar, ó. Q1 mais Q2 mais Q3 para ser igual a 0, para ele estar em equilíbrio térmico.
Beleza? Pronto. Tendo isso aqui, a gente vai só substituir. Como aqui está vermelho e preto, eu vou responder de azul, que é para, né, não atrapalhar com essas duas daqui. Tá? Quem foi Q1? 200 mais. Quem foi Q2? 790. Tá? Tô só substituindo agora. Mais. Quem foi Q3? Menos 33.000 C. Então bota parênteses, tá? Menos 30, porque deu negativo. 33.000 C, fecha parênteses, igual a 0. Ó, o 0. O que é que falta para responder? Soma isso aqui. 200 mais 790 dá 990. Repete o resto. Mais com menos dá menos. 33.000. Czinho igual a 0. 990 está positivo. Passa para lá, fica negativo. Então, ó, menos 33, repete só o 33.000 C é igual a menos 990. Tá? Menos com menos, mais. Você pode ou simplificar assim, ou multiplica por menos 1. Ou seja, o que quer dizer isso? Quer dizer que os dois vão ficar positivos. 33.000 C igual a 990. O 33.000 está multiplicando C. Passa para lá, dividindo. Então vai ficar ó, Czinho igual a 990 dividido por 33.000. Eu vou cortar um zero, tá? Ficou 99 dividido por 3.300. Isso aqui vai ser a nossa resposta, tá, pessoal? Dividindo 99 por 3.300, 0,03 calorias por grama grau Celsius, tá? Isso aqui que está em vermelho, deixa eu só subir um pouquinho. Isso aqui que está em vermelho é a nossa resposta final. Só grifar aqui, pronto. Vocês viram que é um pouco trabalhoso, né? É um pouco longo, mas não é tão difícil. Organizando tudo aí, vocês conseguem fazer tranquilo, tá? Qualquer dúvida, vocês vão tirar comigo agora e vamos resolver uma atividadezinha, beleza?